Deus abençoe você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a relação entre os nomes e as ações dos demônios. E só para recapitular, a gente vai ler essa última partezinha aqui antes de entrar nessa próxima etapa, que é as exigências dos demônios. Lembrando que esse vídeo aqui é uma oportunidade para as pessoas que têm vivido uma mentira se voltarem para a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O nosso Senhor Jesus, ele veio para se sacrificar por nós, enviado de Deus, o ungido de Deus. Ele veio, se sacrificou, morreu e ressuscitou. Ele está vivo, ele está aqui, ele está aí com você. Se você tem estado triste, abatido, angustiado, seja lá o que você tem vivido na sua vida, você pode agora, nesse momento, parar esse vídeo aqui, invocar o nome do Senhor, falar: Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Você pode ter certeza que se você falar isso do fundo do seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, você pode ter certeza que você vai receber um alívio, uma paz. É a paz da presença de Deus em você, com você. E é isso que o Senhor Jesus veio a essa terra nos dar, a paz de Deus. Por isso que ele é o príncipe da paz. Por isso que ele fez o que fez. Porque ele é o enviado de Deus. Cristo é o ungido de Deus. Ele veio como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele morreu sem pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, ele quer tocar na sua alma, ele quer entrar em você. Ele quer viver dentro de você, fazer morada em você. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo quando de fato cremos nele. É tudo uma questão de crer, de entrega. Eu e você nos entregarmos, entregar a nossa alma, entregar a nossa vida a ele, que é o autor da vida. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Está escrito. Ele é o princípio de tudo. Ele é a palavra viva. O verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós em carne e hoje em espírito ele quer habitar dentro de você, de nós. Para que através dessa transformação de vida, através da sua transformação de vida, outras vidas possam ser alcançadas para Deus. A salvação não para na gente. Ela se expande, ela se estende no mundo inteiro. E assim vai formando uma igreja, a igreja do Senhor, a igreja espiritual, a igreja verdadeira, que é a igreja cheia do Espírito de Deus e não dos espíritos imundos que estão por aí fazendo a baderna, destruindo a vida das pessoas, enfim. A bagunça que a gente vê aí nesse mundo é causada por esses espíritos imundos, rebeldes, desgraçados, que se rebelaram contra Deus lá no céu. Então, toda essa meditação aqui é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade para as pessoas conhecerem a verdade, que está oculta aos olhos das pessoas, de todos aqueles que são naturais, que vivem apenas as coisas desse mundo, mas é uma realidade, é a realidade espiritual. Mas essa realidade ela só pode ser vista com olhos espirituais, com os olhos da fé, com os olhos que enxergam a veracidade da palavra de Deus, que é a voz de Deus falando com a gente. Então, é um reino, o reino de Deus, quando Jesus veio trazer o reino de Deus,
Ele trouxe um reino invisível, um reino espiritual, mas é real. É real, a gente vive ele todo dia, é uma batalha espiritual que vivemos. Então, essa meditação nesse livro aqui, que fala sobre a realidade do mundo espiritual, das mentiras, dos enganos das religiões, como os demônios eles enganam as pessoas para que estas sirvam a eles, mas no fim de tudo, se morrerem servindo aos demônios, vão ser levadas para o mesmo lugar onde eles estão e para o mesmo lugar, no fim de tudo, para o mesmo lugar em que está preparado para eles, que é o lago de fogo e enxofre. Mas Deus, ele dá a oportunidade de salvação todos os dias, a oportunidade de libertação da mentira, do engano, para conhecer a verdade. Amém? Então, vamos continuar aqui. Já oramos muitas vezes por dependentes químicos e pessoas viciadas em álcool, cigarro ou jogo, e na maioria dos casos, o responsável era o Zé Pilintra, o malandrinho ou outro dessa casta de Exus. Com relação a esse Zé Pilintra aqui, só um detalhezinho que eu queria falar para vocês, assim, é que olhando o Instagram um dia, eu vi uma foto de um conhecido meu, né, uma pessoa, um jovem que estudou na mesma escola que eu, no ensino médio, e hoje ele serve as entidades, né? Hoje ele tá na Umbanda. E ele tirou uma foto de um copinho de cerveja, copinho de plástico de cerveja, e colocou a legenda assim, eu não lembro bem como tava a legenda, comentário dele, mas ele falou desse Zé Pilintra, como se fosse assim, uma oferta ao Zé Pilintra, uma oferta. Então, quando se bebe, quando se droga, quando se fuma cigarro, quando se participa dessas coisas, a pessoa está dando oferta para os demônios. Ela está ofertando para os demônios. E, interessante, a pessoa tem consciência disso. No caso dessa pessoa que eu falei. Ela tem consciência de que ela está servindo a essa entidade. Claro, na cabeça dele, né? Ele deve pensar, não, é uma divindade? Eu não sei o que se passa. Mas a questão é que está servindo ao diabo. E alegre, feliz, sempre sorrindo nas fotos, mas isso é ilusão. Pode estar sorrindo nas fotos, com um sorriso de ponta a ponta, mas vai ver a alma dessa pessoa destruída. Sabe por quê? Porque a alma, ela sabe que ela, longe de Deus, ela tá morta. Então, em algum momento, em algum milésimo de segundo, vai haver há sofrimento ali. Há sofrimento ali. Não tem por onde. Então, a alma, ela, como está escrito na palavra de Deus, a alma anseia pelo Deus vivo. Anseia como em terra seca e sedenta, onde não há água. A alma do ser humano, ela sabe que ela precisa de Deus, só que existe o coração, que está ligado aos sentimentos, que está ligado às vontades da carne, o corpo corruptível. Por isso que esse corpo tem que morrer. Por isso que essa carne ela tem que ser sepultada. E ela é sepultada no batismo nas águas. Quando a pessoa, de fato, tem consciência do erro que estava cometendo ao viver longe de Deus. Então aí vem o arrependimento e ela começa a ter entendimento de que ela precisa ser livre.
Ela precisa morrer para esse mundo, para viver para Deus. Então aí acontece o batismo nas águas e a pessoa nasce de novo. Aí é nesse momento que houve uma limpeza, que houve a morte daquilo que era pecaminoso, a carne, os prazeres, as vontades da carne, para que o Espírito Santo agora possa entrar dentro dessa pessoa, fazer morada ali, fazer dela uma nova criatura. Não mais uma alma vivente, mas um espírito vivificante. Então a gente se torna o quê? Espírito vivificante. A alma vivente, ela vai estar sempre buscando algo para se preencher, que era a nossa situação quando a gente não conhecia Jesus ainda, para quem já se entregou. A gente vivia ansiando por coisas dessa terra para preencher o vazio que a alma tinha. A alma ela tem um buraco. Só pode ser preenchido por Jesus, por Deus. Mas quando a gente não conhecia Jesus, essa alma estava o quê? Sedenta, ansiando, buscando a todo custo se preencher. Aí entrava o coração. O coração quer sentir, o coração só quer o que não presta, como está escrito na palavra de Deus, que o coração é enganoso. Porque ele tem uma aliança com a carne. E a carne, você sabe, que é prazer, que é as coisas dessa terra. Porque a carne, nosso corpo, ele tem olhos. Então, vai e vem a cobiça dos olhos. Cobiça das coisas. Vê, quer. Eu vejo aquele homem, que homem lindo, eu quero me casar com ele. Mas no fim, quando se casa, vai sofrer, porque você não conheceu ele e você agora tem Você tem agora como é que eu posso dizer? Você tem agora um problema na sua vida. Você casou com uma pessoa só pela beleza dela. Você não conheceu ela. Aí quando casa, aí conhece. Aí agora é só sofrimento. Bate em você, trai você. É isso aí. Então, coração enganoso. Por isso que a gente tem que agir, aqui. É aqui que tem que acontecer a mudança, a transformação. É aqui que Deus fala com a gente, não é no coração. Claro que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente vai ter um coração renovado, mas ainda assim a gente precisa guardar ele. Por quê? Porque a gente tem que agir no Espírito, porque se passar pelo Espírito, pelo filtro da mente, as coisas que entram pelos olhos, pelos ouvidos, são os portais para dentro da nossa vida, para nossa alma. E se entrar, passar por aqui e vir coisa suja para cá, então, meu filho, vai sujar o corpo inteiro, vai sujar tudo. Como a palavra de Deus diz, que os olhos são a candeia da alma, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, será tudo trevas. Porque se entrar coisa ruim e vir pro coração, do coração procedem as fontes da vida. Então vai contaminar tudo. É como o fermento dos fariseus, que Jesus falou também. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de raiva, de ira, pode contaminar toda a sua vida de mágoa. Um pouquinho de pecado contamina toda a sua vida de destruição. Um abismo chama outro abismo. E assim vai. Então, é agir aqui. Então, os espíritos imundos, eles querem dominar tudo. Eles querem dominar tudo. Mas tudo parte do coração, porque o ser humano, até ele conhecer Jesus, ele continua sendo uma alma vivente. Então, ele vai buscar se preencher. Mas não tem como preencher com coisas dessa terra, coisas que passam. A alma, ela é eterna. Então, ela só pode ser preenchida com aquilo que é eterno. E somente Jesus, somente Deus é eterno. Então, aqui a gente vê a situação, né? Prostitutas, homossexuais, bissexuais, continuamente são possuídos por pombagiras, como Maria Mulambo
e cigana. Situações em que as pessoas perdem tudo e caem em desgraça normalmente são causadas por demônios que se intitulam Exu do Lodo, Exu da Vala, entre outros. Aí a gente vê o exemplo, né, das desgraças que acontecem. Como já dissemos, os espíritos não têm corpo, tamanho ou sexo. Por isso buscam o corpo humano para se alojar e causar destruição. Há casos de pessoas que, mesmo crendo no Senhor Jesus e frequentando uma igreja, apresentam enfermidade de origem espiritual. Por isso, cabe ao cristão discernir pelo Espírito de Deus o que é físico e o que é espiritual. Exigências dos demônios. Os demônios têm autoridade para fazer exigências? É uma pergunta. Sim, e eles exigem muitos dos seus seguidores. Eles exigem até a alma. Inclusive, a autoridade que eles têm lhes é dada por aqueles que os seguem. A Bíblia ensina que os demônios são espíritos caídos e condenados ao tormento eterno. Não há salvação para eles, visto que deixaram seu estado original, porque decidiram assim. Então, eles eram anjos, eles já estavam lá no céu e eles viram a Deus, eles estavam ali assistindo diante de Deus e eles se rebelaram. Então, eles acharam que havia algo a mais do que Deus, algo mais além, algo maior do que Deus. Não. Então, eles tinham tudo, mas perderam tudo. Porque eles queriam ainda mais do que eles já tinham. Não tem como. Entretanto, enquanto há tempo, vão tentando escravizar as pessoas e têm conseguido, pois muitos, por cegueira espiritual, se colocam a seu serviço como fiéis cavalos. Cegueira espiritual. Cegueira na mente. A mente está cegada. Imagina, os demônios, o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Parece que elas... Aí é o exemplo do jovem que eu falei aqui, que nas fotos é um sorriso de ponta a ponta. Cegueira. Mentira. Engano. Não há felicidade. Não há. Como é que vai haver felicidade? Como é que vai haver alegria longe do Deus da alegria? Longe daquele que é a própria alegria, que é Deus. Não tem como. Não tem como você ter paz sem ter o príncipe da paz dentro de você. Não tem como. Não tem, ou é ou não é, sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Uma pessoa sem Deus, ela é infeliz. Uma pessoa sem Jesus dentro dela, ela é a pessoa mais infeliz que existe. Não tem como. Ele é a fonte de tudo. O resto é mentira. O resto é mentira. Ele é a verdade. Acabou. A verdade é uma só. Deus é definido. Pense em Deus como alguém, algo definido. Você pensa na palavra definição. O que é que a palavra definição significa para você? Algo certo, algo assim, na medida certa, definido. Não há dúvida ali. Não há nada. Não há nem mais nem menos. É definido, é certo, é simples. Deus é simples. Deus é o que é. Como ele diz, eu sou o que sou. Nem mais nem menos. Eu sou o que sou. Ele é. Ele é o tudo. Ele é Senhor. Não existe mais nada além dele. É ele, pronto.
Se não serve a Deus, serve ao diabo. Acabou. Diretamente, como está aqui, ou indiretamente, vivendo uma vida comum nesse mundo. Então as pessoas acham que vivem muito bem, mas é engano. Somente aquele que vive pela fé está vivendo a verdade. Então a pessoa está lá na luta, na guerra, as tribulações que vêm por conta da gente servir ao Senhor Jesus, as perseguições, tudo, as aflições de um justo. Essa pessoa vive a verdade. Enquanto que outras pessoas que vivem na luxúria, que vivem nas riquezas dessa terra, desse mundo, que vivem do bom e do melhor, que vivem na vaidade, que vivem... que elas têm tudo, elas vivem a mentira. E elas não entendem isso. Os orixás, considerados os bons demônios, geralmente exigem muito pouco. Em contrapartida, os Exus são muito bem pagos pelos seus cavalos. Os orixás costumam exigir seus pratos favoritos e obrigam o uso de vestes especiais durante as oferendas. Então, lendo isso aqui, vê um entendimento assim, é como se esses aqui, eles focassem mais na alma do cavalo, ou seja, da pessoa que está servindo. Porque com Deus, Deus ele não está nem aí para valores monetários. Deus é Deus, ele é o Senhor. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa. Ele já é o dono do ouro e da prata. Então, numa oferta que a gente vai dar lá na igreja, que a gente vê esse exemplo lá no Evangelho, quando Jesus vê aquela viúva pobre dando das suas moedinhas para honrar a Deus, e que ela foi muito mais sincera do que os que estavam ali dando das suas riquezas, daquilo que lhes sobrava, né? Ela foi justificada, eles não. Então, ali mostra o quê? Não é a questão do valor, é a alma do ofertante, é aquilo que a pessoa está colocando ali no altar, se ela está colocando a vida dela. Aqueles outros que estavam dando grandes valores, eles estavam dando daquilo que sobrava deles, estavam dando, eu tenho isso aqui, vou dar. Mas a vida deles não estava dando. Não estava dando a alma deles. Mas a viúva pobre, sim. Ela deu poucas moedinhas, mas ela colocou o que ela tinha o que ninguém estava vendo, ela colocou. A alma dela, o interior dela. Ou seja, é algo sobrenatural, algo íntimo que é feito entre a pessoa e Deus. É a pessoa e Deus. Ninguém está vendo, mas está acontecendo ali. Uma entrega da pessoa a Deus. Olha, isso daqui que eu estou colocando significa para mim. Isso significa. Então eu estou colocando o meu coração, a minha alma ali. E é disso que Deus se agrada, porque Deus vê o interior da pessoa, então ele vê se a pessoa está colocando ela mesma ali. Não é apenas o que todo mundo está vendo, que é a oferta física. A oferta física é só um detalhe, mas o interior da pessoa. Então, esses demônios, eles são invejosos. O diabo é invejoso. Então, aqui está mostrando, né, que tem aqueles que não quer saber do monetário, mas eles querem o que é a alma da pessoa. E que, de fato, eles querem isso também. Então, eles costumam exigir seus pratos favoritos, né? Obrigam o uso de vestes especiais, um protocolo, né? Algo assim que vai significar alguma coisa, né? Enquanto que os outros, né, só exigem muito, né, de valor monetário. E a gente sabe que as pessoas que
fazem trabalhos por aí, né? O povo paga rios de dinheiro para acabar com a vida das pessoas. Mais de 1.000, né? A gente não sabe. Tem gente que faz trabalho aí, paga 5.000, 10.000 reais, mas quando vai falar de oferta para a igreja, aí se rebela, né? A maioria das pessoas se rebelam, porque para os demônios pode dar, né? Mas para as coisas de Deus, não. A obra de Deus, ela precisa do dinheiro. Ela precisa. Mas ela precisa muito mais de pessoas tementes. Com certeza, né? Sim. Já os Exus, para serem agradados ou para supostamente se afastarem dos caminhos das pessoas, costumam pedir a matança de animais para serem agradados ou para supostamente se afastarem dos caminhos das pessoas. Matança de animais, pois tem sede de sangue. E a gente vê essa questão do sangue também na Bíblia, que sem derramamento de sangue não há pagamento pelos pecados, para expurgar os pecados, né? A gente vê isso, a gente aprende lá no Antigo Testamento, a partir de Êxodo. Um despacho custa muito dinheiro. Ficamos penalizados quando vemos pessoas pobres comprando galinhas, cabritos, porcos e bifes para oferecer aos demônios, mesmo não tendo condições de colocar tais alimentos na mesa da família. Olha a cegueira espiritual, né? Tem dinheiro para fazer o que não presta, mas para sobreviver não tem dinheiro. É uma cegueira muito grande. A gente vai terminar o capítulo 5 agora. A maior das exigências. Embora os demônios exijam muitas coisas dos seus seguidores, façam deles o que bem entendem. Embora os demônios exijam muitas coisas dos seus seguidores, façam deles o que bem entendem, influenciam a vida deles em todos os aspectos, desde a maneira de vestir até os casos amorosos. Se intrometam e submetam aos seus seguidores por meio de conselhos ou ameaças. O que eles mais querem é a alma deles. Nada é mais precioso do que a alma. Eles não querem nem saber do resto, eles só querem a alma. Quando uma pessoa cogita abandonar os demônios e sair das trevas, logo surgem as ameaças e os castigos para intimidá-lo. Somente o Senhor Jesus pode libertar uma pessoa das garras dos espíritos malignos. Tenha em mente o seguinte: não se desfaz macumba com macumba. Não se desfaz macumba com macumba. Nem se expulsa um demônio com outro demônio. Tenha ele o nome que tiver. O mal só é desfeito em nome do Senhor Jesus. E é isso que fazemos em nossas igrejas. Então, e tem uma passagem falando sobre isso, né? Que os fariseus estavam falando que Jesus estava expulsando os demônios por nome de Beelzebul. Não tem como. Não tem. Uma casa não pode estar dividida, né? Jesus fala sobre isso. Ela ou se serve ao diabo ou se serve a Deus. E o mal só é desfeito com a entrada do bem. Por isso que tem aquela passagem. Pra gente desfazer o mal, não é com mal, é com bem. Então, somente com o nome do Senhor Jesus é possível haver libertação, porque Ele é a luz.
Ele é a luz. Então, a gente termina esse capítulo aqui, o capítulo 5, e no próximo capítulo, que é o capítulo 6, a gente vai para a mediunidade e suas características. Vai falar agora dos espíritos, certo? E nesse domingo agora, vai haver uma entrega do azeite da unção. O azeite, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus. E o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Através do azeite, a palavra de Deus diz que se houver um doente na casa, é para ungir ele com azeite. Um azeite assim. E esse doente, ele será curado, é feita a oração da fé e o doente será curado, e se tiver pecado, serão perdoados. Está lá escrito em Tiago 5, não me engano. Então, nesse domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, vai haver a entrega do azeite, da unção. Vai ser um vidrinho de azeite, certo? Para você que deseja, assim, ter um compromisso com Deus. Simplesmente isso, ter um compromisso com o Senhor. A gente sabe que o justo vive pela fé, então a gente busca viver a fé na palavra de Deus. Então, tudo que é feito, essa questão do azeite e tudo mais, a gente fez o propósito do sal também, tá tudo na palavra de Deus. Então, a gente vive a fé da palavra de Deus. Então, esse azeite consagrado não é um azeite, né, que se compra só e pronto, e coloca lá para dar para as pessoas. Não, é consagrado. E consagração é apresentar a Deus, é orar, é colocar diante de Deus. Fazer uma determinação ali, determinar, ligar aqui na terra e ser ligado no céu. A vitória espiritual da gente, né? A gente determinar, meu Deus, que esse azeite venha santificar a vida das pessoas, que esse azeite venha curar o enfermo, expulsar os demônios, ungir a casa das pessoas para proteger, proteção espiritual. Eu unjo aqui em casa, coloco nas janelas, nas portas, um pouquinho de azeite, fazendo a oração da fé, determinando, colocando a proteção de Deus. Então, tudo isso é a fé. Então, há a oportunidade da gente viver pela fé. E vivendo pela fé, a gente vai agradar a Deus. E agradando a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E o nosso Senhor com a gente. Não há demônio no mundo que resista. Ou seja, se Deus está com a gente vence o inferno. Se Jesus está com a gente vence todo e qualquer mal. Amém? Então, eu estou dando aqui essa oportunidade. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, vai haver a entrega desse azeite. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.